Fala, sentinelas, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe vocês. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tenho um grande livro para poder indicar para vocês. Eu já usei esse livro lá no meu canal do YouTube, na comunidade Unos. É um canal que aqui da nossa comunidade mesmo, né, onde eu faço formação e também faço leitura bíblica. Eu quero indicar para vocês um livro que me ajudou a aumentar a minha vida de santidade, me ajudou a crescer em santidade, a crescer na vida de oração, e eu tenho certeza que vai ajudar você a crescer também. Estou falando do livro Ser ou Não Ser Santo. Esse livro ele é dividido, né, em algumas partes. Então, se não me engano, são 4 partes. Deixa eu só ver se é isso mesmo. São 4 partes. Tá? Então, ele é dividido em 4 partes. Então, a primeira parte, ele vai tratar com você do seguinte. Ele vai tratar sobre a santidade em geral. Então, aqui vai ter algumas respostas para algumas perguntas que nós temos. Por exemplo, o que é a santidade? Então, às vezes você está querendo ser santo, mas nem sabe o que é a santidade. Ele vai falar também qual o motivo de tantos fracassos. Né? Então, ele vai explicar por que você não está se tornando santo ainda, mesmo fazendo tanto exercício espiritual, mesmo fazendo tanta comunhão. Por que você com tanta comunhão não se santifica? Esse livro ele vai explicar isso para você. Né? Então, ele vai trazer aqui, por exemplo, a falta de energia de caráter, a falta do verdadeiro desejo de santidade, a falta de direção espiritual ou deficiência da mesma. Né? Ele vai trazer também para você quem é o diretor espiritual, quem é o dirigir espiritual. Tá? Então você vai ter aí um diagnóstico, né, sobre isso. Aí a segunda parte, ele vai falar os princípios fundamentais da santidade. Então o princípio fundamental, a graça. Então ele vai falar por que é importante ter a graça santificante, o que é a graça santificante, o que é a graça atual, a nossa responsabilidade perante Deus, a oração e as graças atuais eficazes. O que são essas orações, essas graças eficazes? Ele vai falar para você também as virtudes cristãs em geral. Então ele vai falar de virtudes, de como que essas virtudes estão ligadas com a sua vida de santidade, como que você vai crescer na santidade com elas. Ele vai falar da inabitação da Santíssima Trindade na sua alma. Então é um livro que vai trazer também um conceito para você entender o que é a presença de Deus em você. Então ele não vai ficar só no imaginário ali, ele vai trazer coisas concretas. Vai falar dos dons do Espírito Santo também, como que cada dom age em você, como cada dom vai cuidar da sua vida espiritual. Vai tratar também, né, na terceira parte, sobre o caminho de santidade já. Então, ele vai falar dos sacramentos, vai falar de cada sacramento, o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, né, que são os mais importantes. Ele vai fazer um resumo de todos, mas ele vai tratar muito bem do sacramento da penitência, que é a confissão, e o sacramento da Eucaristia. Então ele vai falar, por exemplo, o valor substancial do sacramento da penitência, as disposições para receber a penitência, receber a confissão, os efeitos da confissão, a virtude da penitência e o espírito de compunção. Vai falar também na Eucaristia a eficácia santificadora, as disposições para comungar. Então, como que você deve comungar? Reparação para próximas comunhões. Então, como que você deve fazer para reparação para a próxima comunhão? Ações de graça, a comunhão espiritual, como que faz uma comunhão espiritual? A visitação ao Santíssimo, qual é a importância da visitação ao Santíssimo, como fazer a visitação ao Santíssimo. E aí também vai ter o sacrifício, a Eucaristia como sacrifício. Então ele vai trazer, por exemplo, os efeitos da missa, as disposições para o santo sacrifício da missa. Né? Depois ele começa a entrar nas virtudes. Então as virtudes teologais, a fé, o que é a fé, a excelência da fé, os pecados da fé e como crescer na fé. Então é importante que a gente possa crescer na fé. A virtude da esperança, ele vai falar a noção nos pecados e como crescer na virtude da esperança. E a mesma coisa com a caridade. A noção, a excelência da virtude da caridade, a caridade e o mérito sobrenatural, o crescimento da caridade e os efeitos da caridade. Depois ele vai falar sobre as virtudes morais infusas. Então ele vai falar da noção, dos números e das propriedades. Depois ele vai falar das virtudes cardeais, noção, número, e também vai começar a falar, né, da virtude da prudência, a virtude da justiça, a virtude da fortaleza, a virtude da temperança. Né? Então ele vai tratar, e depois ele vai ainda tratar das virtudes derivadas ou anexas às virtudes cardeais que nós acabamos de ver.
né? Ele vai trazer uma por uma aqui. Então, por exemplo, vícios opostos da virtude da prudência e suas infusas, né? A justiça e suas virtudes infusas, né? Como, por exemplo, a religião, né? A virtude da religião, a virtude da piedade, né? Ele vai trazer também a fortaleza e suas derivadas, a temperança e suas derivadas, como a natureza, a excelência, a humildade, né? Por exemplo. E aí ele vem para a última parte, que é a parte da oração, que é o meio de santificação. Então, a oração é o meio de santificação. E ele vai trazer aqui para a gente o quê? A oração em si mesma, que é o capítulo 1, e depois o próximo capítulo, os graus de oração. Então, na oração em si mesma, ele vai falar o valor da oração, o que se pode obter por via da oração. Então, a gente vai saber o que a gente pode pedir, a eficácia santificadora da oração, a eficácia inefável da oração, oração dominical, que é a missa, a oração litúrgica e a oração privada, qual é a diferença de cada uma. Depois ele vai falar a classificação teresiana dos graus de oração. Então ele vai trazer grau por grau, né? Então, por exemplo, primeiro grau, oração vocal, segundo grau, oração mental. Ele vai explicar o que é. Depois ele vai trazer a morte dos santos e todos poderíamos chegar a essas alturas. Esse livro, ele vai trazer muita coisa para te ajudar a crescer em santidade. Muita coisa. Inclusive, eu vou pegar uma coisa aqui para você ver. Por exemplo, ó, vamos falar de quarto grau de oração, a oração de simplicidade. Então ele vai trazer para a gente detalhes muito importantes sobre a oração. O primeiro a empregar essa expressão foi Bossuet, mas o modo de oração designado por esse nome era conhecido perfeitamente por Santa Teresa com o nome de recolhimento adquirido. Então ele vai falando, por exemplo, como que Santa Teresa falava e como que é o nome atual, como que é falado hoje em dia, né? Então ele vai falando, por exemplo, como que a gente vai vivendo. Por exemplo, a alma deixa então o discurso e se vale de uma doce contemplação, que a mantém em doce sossego, atenção e faz suscetível às operações e impressões divinas que o Espírito Santo lhes quer comunicar. Trabalha pouco e recebe muito. Seu trabalho é doce e, no entanto, mais frutuoso. E como cada vez se chega mais perto da fonte de onde emana a luz, a graça e a virtude vai participando cada vez mais abundantemente nela. Então ele vai mostrando pra gente como que nós vamos viver essa oração. Aqui é um manual para você ter uma vida de oração diferente. Então, se você quer crescer, pega esse livro, compra esse livro, né? E vai focando. Leia o livro inteiro, mas depois que você lê o livro inteiro, pega os graus de oração e busca praticar. Começa com a oração vocal. Beleza, consegui fazer a oração vocal. Agora eu vou para a oração mental. Começo a fazer a oração mental. Consegui fazer a oração mental. Agora eu vou fazer a oração afetiva. Pronto, vou fazendo. Então, por exemplo, você chega na oração afetiva, vai vivendo a oração afetiva, vai fazendo a oração afetiva, né? Aí agora não, beleza, consegui fazer a oração afetiva, agora eu vou fazer a oração de simplicidade. Vou buscar fazer a oração de simplicidade. Vai fazendo isso, que você vai crescendo nas moradas, tá? É assim o segredo para crescer. Esquece um pouco a estrutura da morada. Foca na oração, né? Foca na oração, foca como se libertar, por exemplo, das amarras desse mundo de vaidade, né? Vai buscando uma vida mais útil para a sua santidade, para a sua santificação. Tá bom? Que Deus abençoe você, fique com Deus. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, do meu canal pessoal. Que Deus te abençoe.